Boa noite, pessoal. Hoje temos uma live muito especial sobre bioaterramento. Boa noite, Miriam, Lê, Lene, Érica. Que bom ver vocês aqui. Hoje a live vai ser super especial. Temos um convidado muito especial, chamado Danilo. Ele que é engenheiro elétrico, vai comentar um pouquinho para a gente sobre essa grande descoberta da medicina atualmente, que é o bioaterramento. É um nome novo, mas é um conceito muito discutido atualmente, mas é uma prática antiga, né? Então vamos esperar, ele já vai se conectar. Vão entrando, enviando, compartilhando a live. Olá, Adriana. Olá, pessoal. Olá, Tudo bom? Obrigado olá pelo convite. Danilo. Tá animado? Muito, opa, hoje o dia foi correria aqui. Tá ótimo. Almocei agora. Imagina. Desse jeito, né? Vida de empreendedor. É, Então, Danilo, antes de te apresentar melhor, eu já vou fazendo essa chamada para todas as pessoas que estão nos assistindo, de por que a live de hoje está muito interessante, porque eu estava explicando que o conceito bioaterramento é algo, um conceito, um nome, parece novo, mas é mais velho do que andar para trás, andar de lado, né? Então, o conceito do bioaterramento nada mais é do que conectar os nossos pés, conectar o nosso corpo à superfície da Terra, né? A superfície elétrica da Terra. uhum. E eu estava falando para os meus espectadores que isso é extremamente importante, principalmente para quem mora em edifício, para quem nem lembra quando conectou o pé à terra pela última vez, para quem não tem o hábito de colocar os pés na grama, tomar aquele solzinho. Então, agora com vocês, o Danilo vai se apresentar. Olá, então, eu sou engenheiro eletrônico, para quem não me conhece, e me formei na Wilson Carlos. Eu estou montando a IBC, que significa Mãe Terra em Tupi, para ajudar as pessoas a se conectarem com a Terra. Como disse, né, a gente às vezes não tem tempo de colocar o pé na grama, né, descer no prédio. Eu moro no 12º andar, então não tem esse tempo para fazer isso. Então aí eu desenvolvi produtos para você poder ter essa energia dentro da sua casa, através do fio terra. E só comentar uma coisa bem interessante, você falou que a coisa é antiga. Não sei se você sabia que no Anteu, que é uma figura da mitologia grega, ele já desde aquela época já sabia desse poder da Terra, que ele era invencível quando tinha os pés no chão. Então, Caramba! ele guardava lá, acho que umas maçãs de ouro, se não me engano. E esse, acho que o herói lá queria pegar essas maçãs, aí ele teve que tirar ele do chão e esmagar ele para poder passar por ele. Assim. Desconectou, né? Então, desde aquela época da Grécia, já se sabia desse poder da Terra. Assim, e depois, ao longo do tempo, várias pessoas também escreveram livros, mas se perdeu. E aí só em 99 que um americano chamado Clint Ober, que aí ele redescobriu e tinha muito dinheiro e colocou em artigo científico, foi mais de 20 artigos. E aí eu tava com uma tendinite e aí por isso eu acabei descobrindo na internet e Isso que eu fiz ia em te mim. perguntar, Danilo. Da onde surgiu essa ideia de trabalhar com bioterramento? Como foi essa descoberta para você? Porque geralmente quem tem esses momentos ahá, nesses momentos eureka, é porque está sofrendo na pele própria, né? O que me motivou a buscar, eu tava com uma tendinite no joelho e não ia pra frente. Eu gosto muito de fazer trilha e tava muito ruim, assim, não conseguia melhorar a tendinite e na patela. E aí, então, pesquisando coisas anti-inflamatórias na internet, caí no aterramento. E na eletrônica, tudo se aterra, assim, sabe? A gente aterra tudo. Então, para mim, o conceito faz muito sentido. Então aí eu fiz em mim, mudou minha vida e também realizou um sonho que eu tinha de ter a mesma energia que eu tinha nas trilhas, na natureza, na cidade. Então na época eu tinha muita vontade de talvez morar perto da cachoeira ou perto de um lugar mais da natureza para, não sei, tinha essa coisa. E eu sempre percebi que eu estava nas trilhas, tinha energia e tal, e chegava na cidade, eu estava meio sem energia, dormindo bastante e Esse é um excelente ponto. Esse é um excelente ponto, né, Danilo? Porque basicamente, então, o bioaterramento é a gente conectar o nosso corpo à superfície elétrica da Terra. E uma coisa muito fácil, muito óbvia, que todos já sentiram na pele, é quando a gente vai na praia, descansa, fica ali conectado, né, com a superfície do mar, com a superfície da areia. E quando a gente chega em casa, como é o descanso? Maravilhoso, né? A gente sente que rejuvenesceu.
Então, eu penso que Sim, é muito interessante que você está falando das trilhas, porque é uma atividade muito específica, né? E a maioria das pessoas, principalmente que moram em grandes cidades, vai para a trilha uma vez por mês e olha lá. sim. Sim, sim. É, a gente desconectou, né? Tá muito longe da natureza. Felizmente, assim, é possível você ter essa energia através do fio terra da tomada, que nada mais é do que um fio que entra na terra. O que importa não é assim, então andar descalço. Não, não é só andar descalço. Você tem que estar em contato elétrico com a terra. Então, você tem que estar andando descalço em superfícies que são condutivas. Por exemplo, você vai em rocha, em piso de cerâmica funciona, mas tudo lá no térreo, né? Então, cimento cru, ou grama, ou então, como você Hum, disse, o mar, né? O mar é a melhor terra que existe. Todo mundo sabe aquele relaxamento, aquele bem-estar que dá, né? De ir no mar. Porque você está todo envolto exato. pela água e a água é salgada, então ela conduz mais os elétrons. Que tudo é questão de elétrons, você conduzir elétrons para dentro do seu corpo, essa é a ideia. Então, essa é basicamente isso. E o mais interessante que eu tava. Uma dúvida, né, para quem trabalha na área da saúde sempre é: mas isso tem artigos científicos, talvez isso é uma modinha, né? Ou não tem mais o que inventar. Mas, na verdade, quando a gente procura lá no Google acadêmico, tem mais de 50 mil artigos quando a gente coloca o nome Earthing, né? E então, por isso que eu já comecei a live falando isso. É um conceito muito simples, muito básico, mas que no dia a dia, quando a gente vai implementar, tem os seus detalhes. E você estudou bastante sobre os benefícios do Earthing, né? Do aterramento. E você me mostrou também artigos bem interessantes sobre como esse bioaterramento ele melhora a recuperação muscular, melhora a fadiga, melhora a qualidade do sono. Fala um pouquinho pra gente Tá, vou comentar. qual que é a base do bioaterramento, assim, por que que funciona? Os artigos, desculpa, são 20 a 30 artigos, não são 50 mil, infelizmente, sabe? Eu Ainda é procurei pouco no artigo. Google, no Google Acadêmico, 50 mil. Agora, Então deu mas alguma talvez, coisa, mas acho que acho talvez que deu algum problema. é aterramento com mais saúde, Earthing mais Health, é 20 mil. Não, acho que tem alguma coisa errada, porque realmente assim, eu estou a par dos artigos e são 20 a 30, é pouca coisa aí. Se fosse 30 mil, Ainda. muita gente estava sabendo disso, infelizmente. Não é, não. Mas é entre 30, sim, talvez um pouquinho mais, mas é bem pouco aí, infelizmente. Ainda. Mas os artigos que existem, eles são bem sérios e com efeitos expressivos. Por exemplo, eles fazem a técnica de duplo cego placebo. O que é isso? Eles colocam um aterramento em um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas, eles colocam, mas não ligam o fio na terra, entendeu? E aí, um artigo interessante que eles pegam e medem, colocam um aparelho chamado eletromiógrafo, que ele mede o músculo, a parte elétrica do seu músculo. E aí ele pega e liga o aterramento num instante, e na hora, aquele mesmo instante, muda o sinal elétrico do músculo. Quer dizer, então tem um efeito de você relaxar relaxante muscular, entendeu? Por isso que as pessoas vão no mar, ou põem o pé na grama, você sente aquela descarregada, relaxa. Impressionante. Então é muito legal, isso é muito bom para esse efeito de relaxamento muscular é muito bom para quem dorme, sabe? Quer dormir melhor, porque aí você deita na cama e relaxa, sabe? É bem gostosa a sensação, tá? E outro benefício que eles fizeram artigo científico também é a parte do anti-inflamatório, que a gente já falou aqui na live, da inflamação, tá? O que acontece? Eles fizeram com infravermelho. Então pegaram pessoas, aterraram elas em meia hora já viu mudança na inflamação ali de um joelho, então diminuiu o calor ali naquela região, sabe? Eles mostram diminuindo É assim aquela câmera tipo de termografia? isso, que é uma termografia. Fizeram com termografia, câmera de Eu tenho termografia. uma fotinha aqui que eu tenho de um estudo que ele compara, né, como as áreas mudam, Isso, né? As áreas isso, isso, vermelhinhas, áreas inflamadas. isso, isso. A Quanto tecnologia mais junto com esses artigos é incrível, né? no meu webinário, quem quiser entrar, eles têm lá as fotos tal desse artigo, mostrando essa parte do antes e depois. Eu também fiz assim, a parte, então tem essa parte anti-inflamatória. Quem quiser mais detalhe, basicamente é o seguinte: o radical livre, que está presente em toda a inflamação, ele é uma molécula que busca elétrons, tá? É uma molécula estável e busca elétrons. Então, o seu corpo, quando ele está com uma inflamação, ele está mandando muito radical livre em excesso. Então, ele é bom, mas em excesso ele é ruim, porque ele acaba destruindo células boas, acaba destruindo uma proteína que acaba destruindo a célula morrendo. Então, quando você está conectado com a Terra, o nosso corpo é condutivo. Então, às vezes, ao invés de o radical livre pegar um elétron da proteína e destruir a célula boa,
ele vai pegar o elétron da Terra e cessar essa inflamação. É bem simples, assim, até é difícil de acreditar, mas é dessa forma que funciona, sabe? Exato, Então, porque antigamente nós dormíamos né, no chão, na terra, e quando surgiram os sapatos, os primeiros sapatos eram feitos com a sola de couro, né? isso, couro conduz. E o couro conduz. Então, quando a gente usa, se a gente usasse um sapato de couro ainda hoje, a gente estaria ainda conduzindo melhor, né, do que os sapatos de Conduzindo. borracha que todos nós usamos. Isso. Apesar de que, sim, eu ainda acredito que quando você faz durante o sono, é o momento mais importante, sabe, de fazer, por alguns motivos que eu vou falar. Vou só terminar os benefícios. Aí outro benefício muito importante é o de melhora da circulação, tá? Aí o pessoal pegou também um artigo científico, eles têm uma coisa chamada potencial zeta da medicina, que você põe uma gota de sangue entre dois eletrodos e um microscópio. Aí você vê as hemácias indo para um lado, porque tem um campo elétrico ali, e as hemácias têm uma carga negativa, tá? Então, basicamente, na superfície das hemácias, bem lá na superfície, bem no exterior, elas têm essa carga negativa. E o que mantém uma hemácia separada da outra é a força de repulsão entre cargas iguais. Mas, com o passar do tempo, com a densidade, a gente vai perdendo essas cargas. E aí uma massa vai ficando perto da outra. Então, quando você coloca o seu corpo em contato com a Terra, recebe elétrons e carrega as hemácias de novo. E aí aumenta essa força de repulsão entre as duas hemácias e então afina o sangue. E aí afina o sangue e muda os pés da cabeça, sabe? É muito interessante. Deixa eu traduzir isso. Deixa eu traduzir isso, Danilo. Da física para o mundão. Então, basicamente, o que acontece é que no nosso sangue, o ideal é que as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, eles andem bem soltinhos, bem livres, leves e soltos. E isso é quando a gente está com a saúde, quando a gente está bem equilibrado, né, não está, está conectando, está fazendo esse aterramento. Isso é o ideal. Mas aí, quando a gente está o dia inteiro com o calçado de borracha, não encosta o pé na grama, na terra, fica ainda por cima mexendo nos celulares enquanto eles estão conectados à rede elétrica. Todos esses fatos, eles vão fazendo que o nosso sangue vai ficando mais viscoso, né? Mais espesso. É como se o sangue, as células fossem grudando umas nas outras, né? Então isso, principalmente agora na época, né, que a gente está vivendo, está saindo, né, de pandemia, foi muito falado, né? Porque algumas pessoas pioravam, algumas pessoas melhoravam rapidamente, e um dos fatos é esse, né? Que o corpo ele já estava funcionando mal, já estava carregado. Sim, bem por aí. Então, por exemplo, eu mesmo peguei uma câmera termográfica, coloquei a mão da minha avó de 94 anos, tem no meu seminário, você não via a mão dela, quer dizer, a mão dela estava na mesma temperatura que o ambiente. Aí eu liguei o aterramento na mão dela, e aí a mão dela apareceu depois de meia hora, sabe? Então houve uma melhora da circulação ali, esquentou a mão. Ficou quentinha. Aumentou, esquentou. Então é bem legal essa parte térmica, assim, a mudança na parte térmica das pessoas por causa da melhora da circulação, muito interessante. Eu sentia muito frio, você melhora bastante a sua parte de frio, você não sente tanto mais frio. Quem sente muito calor também melhora, você sente menos calor durante no verão. Então você fica com o corpo com um melhor equilíbrio térmico, porque o seu corpo está mais condutivo, tá? A circulação está melhor, então você radia melhor, assim, sabe? Tanto o frio como o calor você trabalha melhor. Bem interessante. E você está falando um ponto muito interessante, Danilo, que uma coisa que eu pego muito no pé dos meus pacientes é que no nosso organismo tudo funciona de acordo com os nutrientes que a gente dá, com a temperatura que o corpo tem e com o pH e a voltagem. Então é igual eu falo para alguns pacientes que estão pensando somente em suplementar, só em colocar vitamina para dentro. Eu falo, o nutriente ele vai ajudar, mas ele precisa de uma temperatura boa e ele precisa de uma voltagem e um pH adequado. Então, tudo funciona em equilíbrio, né? Então, o aterramento eu acho muito interessante como ele pode nos ajudar num ponto tão crucial que a gente não está dando bola. Sim, sim. Circulação é tudo. Você é doutora, você é médica, você pode dizer melhor que eu, né? Que a circulação ruim, muitos problemas, né? Parte hormonal não funciona, tudo mais. Então, circulação é tudo. Melhorou a circulação, aí você muda uma pessoa dos pés à cabeça, literalmente. Literalmente. Tá. Outro efeito bem interessante que acontece é o seguinte. Ele leva o sistema autônomo nervoso para um modo mais calmo. Então, que eu vou comentar. Você quer explicar que o sistema autônomo nervoso, pessoal? Acho que vai ser interessante. Sim, na verdade, o sistema nervoso ele tem duas partes principais, que são os componentes parasimpático e o simpático. O simpático é aquele modo
fuga ou luta, né? Aquele modo que a gente tá acelerado, falando rápido, coração tá batendo a mil, a gente tá com o pensamento a mil. É um momento que a gente não pode parar para descansar, para dormir bem, para reparar, né? E o outro sistema é o parasimpático, que seria o ideal que a gente tivesse esse sistema ativado quando a gente está comendo, para a gente digerir bem, quando a gente vai dormir, para a gente entrar nas ondas adequadas e descansar. E aí o que acontece? Hoje, no estilo de vida atual, a gente inverte tudo, né? Fecha os olhos para dormir, a cabeça assim, ela começa a pulsar de tantas ideias, e é um dos grandes problemas hoje em dia, né? Insônia. Sem dúvida. Que está um sistema autônomo desregulado. Então, o que o pessoal fez? Uma pesquisa. Existe uma métrica na medicina bem aceita, chama HRV. Em inglês, chama Heart Rate Variability. Quer dizer, a variabilidade da frequência do coração. O que significa isso? Eles medem o tempo entre uma batida do coração e outra. Porque o coração não bate assim, tum, tum, tum. Ele bate tum, tum, sabe? Esse tempo entre uma batida e outra muda. Então, eles medem esse tempo e fazem uma equação matemática complicadinha, e aí dá um número, um valor, tá? Que é esse HRV. Muitos relógios o pessoal deve ter aí, que mostram esse HRV e tudo mais. Então eles medindo esse HRV das pessoas, colocaram duplo cego placebo, pessoas aterradas, e mostraram que o HRV aumentou das pessoas que estavam realmente aterradas, mais do que um relaxamento de a pessoa estar sentada. Então, o que significa? Que as pessoas relaxaram mais, a gente levou o sistema nervoso para um modo mais parasimpático, a gente diz. Que é esse relaxamento que dá quando você vai no mar, ou então põe o pé na grama, e dá aquela calma. Isso é muito importante, porque hoje em dia todo mundo está ligado 220, no modo simpático, e é por isso que o pessoal tem insônia, porque você não consegue levar o seu sistema nervoso para um modo mais parasimpático, você não consegue acalmar para poder dormir, né? Basicamente, esse é o efeito, ele aumentar esse HRV, então levar para você para um modo mais calmo, tá? Perfeito, perfeito. Esse HRV, ele é bem reconhecido na medicina, né? Sim. E quando a gente está nesse sistema parasimpático, é basicamente fazer mais com menos, é gastar menos energia, é trabalhar melhor com o que a gente já tem no corpo, né? Usar melhor nossos recursos, isso que a gente consegue com o sistema parasimpático. Olha, é difícil ter uma doença que não tenha um HRV baixo, assim, que a pessoa não está mais no modo simpático, sabe? É difícil ver uma doença que não tenha isso. E também, quem quer viver para sempre, ou pelo menos retardar um pouco o envelhecimento, o que acontece quando você envelhece, o seu HRV abaixa. Então, tudo que você fizer na sua vida para aumentar o HRV, que é esporte, aterramento, boa alimentação, lidar melhor com o estresse, várias atitudes que você pode fazer, dormir bem, se é um aumento do HRV. Então, você vai na direção oposta do envelhecimento, que é abaixar o HRV. Isso é bem interessante. Perfeito, perfeito. E tô vendo o meu roteirinho. É. E você tem razão, porque eu estava vendo nos artigos que realmente essa questão da gente estar desconectado, da gente estar com esse excesso de radicais livres, eu falo para os pacientes, a gente está gerando faíscas o tempo todo, e enquanto essas faíscas estiverem somente faíscas, perfeito, a gente dá conta de equilibrar o nosso sistema. Agora, quando essa faísca está em excesso, vai virar o quê? Um incêndio. Então, o nosso corpo vai inflamar. E quando vem a inflamação é a mãe de todas as doenças, né? Porque dependendo da sua predisposição genética, Danilo, você pode ter, quando você estiver muito inflamado, você pode começar a ter as dores articulares, a tendinite que você teve, né? Ou seja, juntou o seu estilo de vida de fazer esporte com a inflamação, aí aparece tendinite. E em outras pessoas, outros pacientes, começa a aparecer, por exemplo, enxaqueca crônica, doenças crônicas, asma, doenças autoimunes, que está uma pandemia também atualmente. Então, o artigo que eu estava vendo, o doutor falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o earthing, o bioaterramento, é uma coisa tão natural que é como se fosse o sistema de cura universal. É um sistema que a Terra já está te dando para você usufruir e não ficar cronicamente inflamado. E aí a gente vai lá e coloca um tênis com uma sola de borracha desse tamanho, não tem como dar certo. Sim, é realmente complicado. Eu comentava uma coisa bem interessante, você falou dessa diferença assim, de você dormir e também fazer durante o dia. Por que o dormir é tão mais importante, sabe, pela você? O primeiro é que se você, como todos esses benefícios você tem,
durante o sono, você tem aí 7 horas fazendo. Então, esse é o primeiro ponto, sabe? Então, você fica muito mais tempo recebendo elétrons da Terra, tá? Segundo que eu noto, assim, que os clientes que põem para dormir, assim, com a manta, acontece um processo muito interessante que é de desintoxicação com eles, sabe? Isso eu não vejo as pessoas que só fazem com o pé na grama, assim. Então, muda tanto o corpo que dá no começo eles vão muito no banheiro, dá umas coisas malucas, assim, bem interessantes, sabe? Danilo, por exemplo, uma dúvida aqui que mandaram na caixinha de perguntas foi a seguinte. Então, por exemplo, o ideal seria que todos nós, pelo menos algum período do dia, a gente colocasse o pé na grama, ou na terra, ou na areia, ou naqueles pisos de pedra, certo? Por exemplo, quem mora em edifício, quem talvez não se organizou, não tem o tempo para colocar o pé na grama, não está conseguindo se organizar nesse ponto, qual seria uma das alternativas? Aí fala um pouquinho para a gente como funcionam as mantas de bioaterramento. Tá. A alternativa no mercado, não sou único sozinho, tem várias pessoas, tem esses produtos que você põe na sua cama, debaixo do lençol, tá? E você pode dormir aterrado. Então é a coisa mais simples, você só deita e dorme, não tem que fazer nada, não muda nada. Maravilha. É a coisa mais fácil que você pode fazer pela sua saúde e, sabe, um impacto bem grande na sua saúde. Então eu desenvolvi um tecido que ele tem algodão e fios de aço inox, tá? Então esse é o tecido aqui, vou mostrar para as pessoas. E aí ele é bem fininho, então nem percebe, deu para ver, tá? E tá vendo, pode amassar e tal. E ele vai debaixo do lençol, pode também pôr no travesseiro também, é uma delícia. E você só deitar e dormir, não tem que fazer nada, você não muda nada na sua vida, assim. Então é muito E aí, pra... por 8 horas Isso. seguidas, você está aterrando, você está reconectando. Isso. Por 8 horas seguidas você está lá em contato elétrico com a Terra, recebendo elétrons, deixa o sono muito mais profundo. É muito interessante, assim, quem não sonha, volta a sonhar. É bem legal isso também. A sua mãe parece que não sonha. Acho que a sua mãe é Maurinho, não é? Sua mãe não, Minha mãe, não sonhava, na verdade, voltou a sonhar em HD. voltou a sonhar em HD, ela teve sonhos lúcidos, sonhos coloridos, parecia que estava num filme. Até uma das Sim. experiências mais interessantes que eu tive relato. Então, por isso que eu acredito que o mais importante é nesse momento do sono, por alterar tanto o sono, sabe? Realmente, sonhar, as pessoas falam que é uma coisa legal, mas é muito importante sonhar, porque quando você sonha, você resolve os problemas emocionais. É o único momento do dia que a noradrenalina, que é a adrenalina do cérebro, ela vai para zero. Então, você revive a emoção sem ter o medo. É bem interessante isso. Então, é muito importante sonhar para superar traumas. Quem tem problema de trauma, assim, sonhar é a coisa mais importante. Então, o aterramento aumenta essa parte dos sonhos. Eu também estava sem sonhar antes de comecei a fazer. E voltei a sonhar, sonho que nem criança, assim, é uma coisa de doido. Você falou um ponto interessante, Danilo, porque eu vi no seu webinário que está na internet que você comenta que tem muitas pessoas que estavam usando remédios controlados, né? Remédios tarja preta, tarja azul, para não, para voltar a dormir. E quem estuda isso sabe que voltar a dormir com o remédio não é a mesma coisa que descansar, que ter um sono reparador, porque o remédio ele vai te desligar, vamos dizer assim, só que ele não permite que você entre nas fases adequadas de sono, não permite que você tenha reparo. E é raríssimo uma pessoa que toma remédios e consegue sonhar. E realmente esse é o sono ideal, que a gente alcança muitas das vezes com o uso da melatonina. E aí eu fiquei pensando, então usar a melatonina e usar uma manta de aterramento deve ser assim, o suprassumo, né, do sono reparador. Eu não sou a favor da melatonina como suplemento, sinceramente. Principalmente, o motivo é que a melatonina que a gente produz no nosso corpo é uma dose bem mais baixa dessa melatonina como do suplemento. Então, eu não acho uma boa ideia você colocar um hormônio tão alto a mais do que você já tem e produz. Então, Verdade, porque a gente tá vendo nas farmácias, assim, na internet, doses de melatonina 20 miligramas. Aí o paciente chega assim, doutora, já tô usando, assim, eu tô dormindo assim, parece que eu tô dopado. E eu falo, não, 20 miligramas, nunca usei 20 miligramas, a gente consegue resultados bem melhores. Isso, você tem razão, dependendo da forma da melatonina, não é para todos, mas quando o paciente precisa, uma dose baixinha com alguns outros nutrientes, dá um resultado fantástico. Mas não essa dose que estão usando assim,
À vontade. Sim, e aí você comentou os remédios para dormir, o problema deles é o seguinte, eles são sedativos, eles não são indutores de sono. Eles atuam na mesma parte do cérebro que é o álcool, eles são sedativos, e sedação não é sono. Então as pessoas... Então as ondas cerebrais, quando o pessoal fez polissonografia em quem tomava remédio, eram menores, não eram tão boas como de quem não toma remédio, sabe? Então aí dava milhões de problemas, aumenta o risco de morte, vixe, é só o problema. Mas eu entendo, porque realmente dormir, muita gente tem problema de insônia e tudo mais, então é um desafio. A minha dica, assim, que eu dou para as pessoas, que eu falo é sempre assim, é conscientizar que dormir não é que nem desligar uma chave. Tic, tic. Bem isso. É que nem aterrissar um avião, sabe? Você vai devagar, vai aos poucos. Então as pessoas precisam entender isso, que a importância de você separar uma hora para fazer alguma atividade que você acalme o seu corpo, quer dizer, leve o seu sistema nervoso para um modo mais parasimpático, de calma. E mesmo que você durma rápido, sem fazer essa atividade, seu sono não vai ser tão bom quanto se você fizesse essa atividade de relaxamento antes de você dormir. Eu recomendo para as pessoas fazer respiração. No meu webinário lá, eu tenho a respiração do Inhofe, é do 478. Tem binaural beats também, que a pessoa pode também ouvir com fone de ouvido. Então, eu dou essas dicas. Pode fazer uns canapés. Essas são as ideias de fazer, pelo menos gastar esse tempo aí antes. E eu noto que eu tenho feito também comigo. Eu não tive problema para pegar sono, no sono ultimamente, pega rápido, mas eu vejo que se eu faço a respiração e tudo mais, o sono é melhor. Exatamente. A questão do dormir, ela tem muitas variáveis, né? Então, é aquela questão. Quando a gente fala com uma pessoa, um paciente, você tá dormindo bem? Tá ótimo. Mas aí se a gente entra mais a fundo, mas como esse sono, que hora vai dormir, que horas acorda, como descansa, acorda para urinar. Então, assim, tem um sono agitado, ronca. Então, todos esses fatores vão fazer uma diferença abismal, né? Entre um sono reparador ou não. Então, muito Isso. interessante o aterramento aí. É bem legal que muita gente tem sono leve, que é um problema que não tem muita solução, a não ser se tomar drogas muito pesadas. E mesmo assim, o pessoal ainda, mesmo tomando drogas pesadas, ainda acaba acordando. O aterramento deixa o sono muito profundo, é bem interessante. Pô, eu tinha uma terapeuta lá que eu fazia terapia em Ribeirão, e ela tinha sono leve, qualquer coisinha, quem estava no quarto já acordava. E ela falou que o marido dela falou que o cachorro subiu em cima dela e não acordou, sabe? Foi impressionante. É bem legal. Tava em Nárnia, né? Foi muito Ó, interessante, sabe? Deixar mais profundo. uma pergunta interessante. Podemos usar a manta de aterramento com roupa ou precisa ter contato direto com a pele? Ou seja, como você recomendaria que seja esse sono com a manta de aterramento? Como teriam que ser o lençol? Se é melhor dormir nua ou com pijama? Minha recomendação para os clientes é sempre dormir sem roupa. Por quê? Porque quanto mais perto a sua pele tiver do tecido, menos bloqueio tem, sabe? Então, mais baixa a resistência, então mais elétrons você recebe. Mas se a pessoa usa, não é todo mundo que topa, então se a pessoa usa roupa de algodão, funciona também, tá? Mas aí eu recomendo tentar, às vezes, deixar a perna de fora, sabe? Ou algo do tipo. Essa é a minha recomendação. Você sabe que na Alemanha, em 1900, tinha um alemão, ele tinha uma spa, né, eles falavam para os clientes deles dormirem pelados no chão na Alemanha, sabe? No chão. Nossa. Então, por quê? Porque como melhora a circulação, você não sente frio. É incrível, sabe? É uma coisa incrível. Você não, eu falo, faz o teste. Aí as pessoas testam e reportam para mim. Realmente não sinto frio. Dorme pelado. Claro, põe uma cobertor, com certeza, mas não sente frio, não. Uma coisa que eu lembro que você me comentou nas primeiras conversas que a gente teve foi que quando a gente vai acampar, por exemplo, a gente não está aterrando, né? Quando a gente vai acampar e lá naquela cabaninha, por quê? Porque, primeiro, que o chão da barraca, ele é de um tecido não condutivo, não tem condutividade elétrica. Aí depois tem o isolante, que o isolante também, o nome diz, é um isolante, isola do chão também. Então, infelizmente, a gente não está em contato elétrico com a terra. Tá pertinho, mas está longe. Já pensou? Eu fiquei pensando, se as pessoas aterrassem, realmente conseguissem aterrar quando estão acampando, a gente teria pessoas viciadas em aterrar. Porque seria tão reparador como ir para a praia. Sim, sim. Na praia, eu recomendo também as pessoas andarem na areia molhada, porque infelizmente também na areia seca não funciona, tá?
Então, Nossa. se você tá na areia seca lá, sentado na barraca, molha a areia, aí funciona. Se você mantém a areia debaixo do seu pé molhada, aí tá funcionando. Tá? Tenta manter molhado ali, mas infelizmente no seco não funciona. Tá? Por Que isso que a dica água, de ouro. porque ela também conduz elétron, ajuda a ficar mais condutivo as coisas, tá? Perfeito, perfeito. E um ponto interessante também, Danilo, que as roupas hoje em dia que a gente usa, as roupas que não são de algodão, as roupas, por exemplo, desses tecidos muito sintéticos, principalmente quando a gente vai fazer exercício físico, elas piorariam esse desequilíbrio, né, no nosso organismo. Sim, sim. De energia eletrostática. Sim, sim, sim. É, piora, é por isso que o pessoal acaba dando choque e tudo mais. E mesmo também as pessoas que não usam as roupas sintéticas, quem tem muita inflamação e tudo mais, pode notar, assim, dá muito choque. É, as pessoas dão muito choque. Porque existe essa relação direta entre radical livre e energia eletrostática, sabe? Então, os radicais vão roubando elétrons do seu corpo, você vai carregando, e aí quando dá uns 3.000 volts, você toca no metal, você dá a sensação de choque. 3.000 volts. É Então, 3.000 volts. quando alguém dá um choque aí na porta, é porque já está carregado Ligado com 3.000 volts, não é brincadeira. demais. E aí, quando tá seco, piora, porque quando tá úmido, você descarrega para o ambiente, porque aí o ambiente está úmido, tem água, então é um ambiente mais condutivo, e então essa energia, você recebe elétrons do ambiente, então descarrega para o ambiente. Mas quando tá seco, você não faz esse processo de descarregar para o ambiente. E aí, então, por isso que as pessoas dão muito choque, quem tem muita inflamação. É muito interessante, muitos clientes meus vieram comigo com esse problema, tu dá muito choque e tudo mais e tal. Aí aterra eles durante o sono, acaba zero choque, não dá mais choques, é bem legal. O frizz também, né? O frizz do cabelo, aquele cabelo Sim, que fica assim também. indomável. Ele é bem Sim, também. característica, né, da energia eletrostática. Depois que eu Também, comecei a também. ferrar, nunca mais fiquei com frizz. Ah, é? Sério? Isso eu não sabia, Uhum. legal. E eu nem percebi, assim, foi depois que eu comecei a estudar, falei, ué, que estranho, parece que tá mais domável. E fora que o Ah, cabelo realmente, a imunidade como um todo melhora na imunidade, crescimento de cabelo, pele, unhas, porque é uma coisa tão sistêmica, tudo vai acabar melhorando, né? sim, muda dos pés da cabeça. É interessante que você falou de imunidade. Tem um artigo científico que eles fizeram um teste com vacina. Então, eles vacinaram umas pessoas que estavam aterradas e outras pessoas que estavam placebo aterradas, não estavam aterradas para valer. E durante o sono. E as pessoas que estavam aterradas realmente tiveram uma resposta à vacina mais rápido. O sistema imunológico atuou de forma mais rápida. É bem interessante esse artigo. A energia é a voltagem, né? É, todo o nosso corpo ele funciona à base de elétrons. Tudo usa elétrons para gerar ATPs, para várias sensações precisam de elétrons. Então, quando você supre ele com elétrons, então funciona muito melhor, com certeza. Por exemplo, quando a gente também está o tempo todo conectado, mexendo no notebook, ou o pior, eu penso que esse é o pior dos pecados na saúde, ficar mexendo no celular enquanto o celular está conectado à tomada. Isso piora esse desequilíbrio, né? Então, tem uns artigos, ainda está essa parte dessa pesquisa do efeito do campo eletromagnético na gente, nosso corpo, ainda está muito começando, mas parece que já tem uns dados interessantes que fizeram com ratinhos e número de espermas, assim, participação de espermas e tudo mais. Então parece que está diminuindo o número de espermas, o efeito do campo eletromagnético. Assim, então é bem sério essa parte. Com a parte, por exemplo, existem vários tipos de campo eletromagnéticos. Né? Por exemplo, tem um campo eletromagnético da tomada, da energia, né? Dessa parte elétrica normal, dos 60 Hz que a gente chama em engenharia. E tem o campo eletromagnético do Wi-Fi e tudo mais. Né? O dos 60 Hz da energia, da eletricidade, o aterramento ele blinda. Então você está blindado. Se você está dormindo assim aterrado, você blinda contra esses 60 Hz, essa parte elétrica, sabe? Então ele ajuda nisso. O Wi-Fi, a gente não tem nenhuma comprovação sobre isso, a gente não pode afirmar, infelizmente. Mas ajuda, porque você acaba mantendo o seu corpo num potencial mais definido, no potencial da Terra. E então, o que acontece desses campos externos, eles acabam tentando mudar o seu potencial. Entendeu? Então, se você está num potencial definido, fixo, que é o potencial da Terra, a influência é menor. Tá? Ou praticamente zero. Deu para Ah, ficar claro? entendi. Então, assim, a questão do Wi-Fi que a gente está vendo, né, cada vez mais disseminado no mundo é uma energia que a gente ainda não tem comprovação do que pode proteger, né? Do que pode nos Não. ajudar a evitar essa energia. Mas
Mas a conexão a gente já consegue melhorar com o bioferramenta, né? Sim, sim. É bom, assim, é bom fazer o aterramento e é bom sempre não ser neurótico e tudo mais, mas se puder evitar um pouquinho, por distância às vezes, tal, não é uma ideia, sabe? Porque tá começando aí nos artigos nesse sentido e também nos dados realmente ruins em relação ao celular, com ratinhos e tudo mais, estão vindo dados em relação ruins. Então tem que tomar um certo cuidado mesmo. Talvez considerar não levar mais o celular no bolso, né, como todo mundo faz. Então é algo a dispensar. Já, você tem razão, já vi algumas meninas levando o celular no, né, no top, não sei, quando vai correr, e aí eu falo, meu Deus, que perigo. Porque é como você fala, talvez a gente não tem nada comprovando que faz mal, assim, ou os estudos robustos, né, como os profissionais de saúde gostam de procurar, mas a gente também não tem nada que diga extremamente 100% seguro, né? Então vai demorar até a gente ter mais dados. Sim, sim. É bom, sim, não ser neurótico, mas também não abusar. Vamos, assim, sem usar com parcimônia, é isso. À noite, pôr um pouco distante o celular do quarto, talvez pôr no modo avião, essas coisas do tipo, se puder, é melhor. Perfeito. E uma vez eu tinha visto, há alguns anos atrás, era um profissional que estava ensinando como poder fazer esse aterramento para quem mora em prédios. Aí ele falava de um fio de cobre conectado a um vasinho de plantas. Aí eu falei assim, algo, algo não faz sentido aqui. Dá para fazer esse Infeliz- aterramento para quem mora em prédio? Como funcionaria? Infelizmente, no vaso não funciona. Se funcionasse, eu já estava rico. Porque eu já Você ia atendi vender muito só vaso. cliente, porque não tinha fio terra na tomada, aí a pessoa não se dispôs a chamar o eletricista para instalar. Pá, pá, pá. Por que não funciona? Eu vou então explicar uma coisa que é o do aterramento. O aterramento é você fazer parte de uma coisa chamada circuito elétrico global da Terra. Então, lá na ionosfera, 100 quilômetros da superfície da Terra, você tem de 200 a 600 mil volts, tá? Então lá tem um grande polo positivo e a superfície da Terra é um polo negativo. E roda uma corrente de 1000 amperes toda hora. Nesse momento está tendo raios, então os elétrons descem pelos raios e sobem pelo ar, tá? Então, você fazer aterramento é você se conectar nesse circuito. Então, para você conectar nesse circuito, você tem que ir lá no polo negativo, que é lá na Terra, entendeu? Então, o vaso da planta, ele está desconectado da Terra. Ele não está em contato elétrico. Então, não é colocar o pé na Terra, e sim colocar o contato elétrico com a Terra, lá embaixo, lá na Terra mesmo. Então, por isso que o fio terra, que é um fio que desce lá na Terra e sobe até o seu apartamento, permite você fazer isso dentro da sua casa, tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Por isso que, infelizmente, Engraçado não. como você Engraçado como você falou que na parte da engenharia, essa questão do aterramento já é algo essencial para manter né, a construção mais segura, mais estável. E na medicina é como se a gente estivesse descobrindo agora. E não, né? Sim, sim. Na engenharia, é porque os dispositivos elétricos também geram cargas, por incrível que pareça. Também tem esse problema de gerar cargas e aí diverte essa carga em excesso para o aterramento, sabe? Então, realmente, igual a gente que gera cargas, os instrumentos elétricos também geram cargas. É a mesma coisa. Incrível. Então, diverte essas cargas para o aterramento. E também evita, por exemplo, tem sistemas de proteção, também depende de ter aterramento, para evitar queimar os aparelhos e tudo mais. Também com proteção para evitar choque. Tem vários motivos, o aterramento é muito importante. Mas, infelizmente, no Brasil, nem todo lugar tem. As construções novas, todas têm. Mas essas velhas, infelizmente, os eletricistas, engenheiros elétricos, os meus parceiros de antigamente não deram. Não deram certo. Mas então, Então, por exemplo, Danilo, a sua manta de bioaterramento ela tem um tecido condutível, um tecido especial, e isso. aí tem um cabo condutor que conecta nela e o outro vai lá para a tomada. Mas Isso. é qualquer tomada? Então essa tomada tem que ter o fio terra, tá vendo? Não tem energia Ela é envolvida. diferente. É só o pino do meio, que é o fio terra. Então tem que ter o fio terra. Eu fiz um dispositivo que ele vai pro produto e ele verifica se tem fio terra na tomada ou não, Ele tá? é um Aí testador. é um testador de tomada, tá? E então aí vai, então esse é o cabinho, ele liga no tecido e liga na terra, no fio terra da tomada. É muito seguro, eu ponho um dispositivo de proteção no cabo, tá? Então não tem nenhuma contraindicação, nem risco de tomar choque, é bem seguro mesmo. Até pessoal que tem marca-passo pode usar, não tem nenhum problema, sabe? Porque é a mesma coisa que pôr o pé na grama, não tem nenhuma diferença.
Interessante. Então, e a Diana fez uma pergunta muito interessante. Como é muito difícil instalar quando não tem o fio terra, como proceder? Então, quando em apartamento, é chamar o eletricista, porque às vezes até tem o fio terra na caixa de dispositivo, lá na caixa, nos juntores, só que não está passado na tomada. Aí o eletricista vai e passa. Uma coisa que eu faço para quem está em São Paulo, eu tenho um cabo que eu ligo no cano de gás. O cano de gás está aterrado e passa o fio pela casa para a pessoa testar, se experimentar. Porque muita gente às vezes não acredita. Fala, ó, experimenta isso funcionar, tá, beleza, chama o eletricista, entendeu? Então tem umas gambiarras que eu faço para ajudar as pessoas. Ou então em casas antigas, chama o eletricista também, bate a haste. Então é bem fácil, bem simples assim de resolver. Não é nada, nenhum bicho de cabeças. Quando a pessoa quer fazer mesmo, faz, dá-se um jeito. Sempre dá um jeito. Um eletricista, então, conseguiria resolver isso rapidamente, né? A gente que não sabe nisso desse tema, parece algo difícil, mas Não não é nenhum é. bicho de sete cabeças. Eu sou elétrico, se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. Ah, tem uma situação aqui. Pode perguntar, mas basicamente um eletricista, ó, preciso de fio terra aqui nessa tomada. Ele vai saber fazer isso, sabe? Não tem nenhum bicho de sete cabeças aí, não é nada absurdo. Aí é só conectar na tomada, estender na cama, Isso, lençolzinho de algodão, de preferência pele nua, para entrar em isso, contato como se estivesse dormindo na grama 8 horas, então. isso. E aí acorda bonito, mais exposto, bom humor. Ó, você tá prometendo coisas, hein? É interessante que tem Acorda artigo bonito. científico mostrando essa parte da mudança da pele, tá? E, então o pessoal mostrou que muda a circulação, antes e depois, é bem legal. A parte de acordar com bom humor também tem esse artigo científico mostrando com o duplo certo placebo que as pessoas ficam com um humor mais positivo, tá? Então é bem interessante. Realmente eu não estou falando de coisas que na minha cabeça, é realmente coisas que comprovadas em artigo. E também eu vejo nos clientes. Isso, em mim mesmo houve uma baita diferença na minha pele. Eu tinha cicatrizes de espinha, assim, eram bem profundas. Poxa, ela praticamente zerou as cicatrizes, melhorou bastante. A gente tem também a nossa amiga Elisa, né? Dentista maravilhosa, biológica, que ela fala super bem, né, da manta de bioaterramento. Ela fala que começou a ter sonhos muito melhores, um sono muito reparador. E eu penso, Danilo, que para quem mora em grandes cidades, principalmente, o ideal seria que todos nós pudéssemos aterrar, né, pelo menos 8 horas por noite. Mas principalmente para quem mora em grandes cidades, que a gente está com milhões de antenas o tempo todo, Sim, poluição eletromagnética, todo tipo de energia eletrostática rondando, seria crucial, seria essencial, né? sim, com certeza. O que eu vejo, assim, até menos isso, mais é o estresse, sabe? Essas coisas são um problema, mas são um problema quando você já está estressado, aí vem mais estresse. Porque o que acontece? Todas essas campos eletromagnéticos, no fim, acabam sendo estresse no seu corpo. Então, são coisas externas, geram estresse no seu corpo. E se você já está estressado, aí ferrou, sabe? Aí só é ladeira abaixo. Ladeira Agora, se você abaixo. tem um bom sono, um sono reparador, você deitou na cama, dorme bem, sabe? Acorda descansado, 7 a 9 horas. Então você zerou o seu sistema. Você não leva o estresse pro dia seguinte, entendeu? Então, se vem todas essas coisas para cima de você, você consegue, você está mais robusto, você consegue lidar com essas coisas, entendeu? É uma balança, né? Isso. Então você fica mais com um corpo mais robusto, é bem interessante, sabe? Então as pancadas vêm e você não sente tanto, sabe? Todo mundo fala pra mim isso, que vem os problemas e a pessoa não fica tão. Não impacta tanto, sabe? É interessante isso. Ela tá trabalhando num equilíbrio metabólico, não tá assim à beira do surto, né? Basicamente. Porque nem o cortisol, um artigo que foi feito foi com cortisol. Então o pessoal mediu o cortisol das pessoas antes, e de 4 4 horas no dia, e depois de 6 semanas que as pessoas dormiram aterradas. E normalizou o cortisol. Então, as pessoas que tinham muito cortisol baixou. Então, quando você tem um cortisol mais baixo, chega um estresse, vai aumentar seu cortisol. Então, tá de boa. Mas agora, se chega um estresse, tá cortisol alto, aí vai dar problema, vai dar pânico, tudo mais e tal. Então, se você tá com mais calmo, chega um estresse, você consegue lidar melhor. Essa é a ideia. E com a questão da pandemia, né? E com os hábitos de sono alterados, o cortisol ele ficou louco. A hora que é pra ele tá alto, ele tá baixo. E a hora que é pra gente estar já entrando na fase de sono, pro cortisol tá baixo, ele tá alto. Então, assim, Sim, desregulou tudo novamente falando do sistema parasimpático, né? E sabe uma sim. experiência, Danilo, que eu queria que você falasse se faz sentido? É que o meu pai, ele tinha problema de arritmias.
lá em 2017, mais ou menos. E aí, de repente, ele falou assim, vou começar a fazer esporte, vou começar a correr. Aí ele começou a correr descalço, porque ele falou assim, faz sentido, porque esse dos sapatos é uma coisa que não é ergonômico para o pé, porque é antinatural, e aí eu li um artigo, eu vou começar a correr. Aí ele começou a correr e ele assim, ficou viciado. Tem até aqui uma foto dele correndo meu Deus, em Santiago de Compostela. E aí ele ficou viciado, ele amou, começou a ficar extremamente saudável. Acho que ele emagreceu uns 10, 12 quilos na época. E depois, quando ele voltou no cardiologista, depois de algum tempo, acho que foi depois de um ano e meio, todas as alterações que tinham dado no exame anterior dele, as arritmias, depois de correr quase um ano inteiro, corridas, maratonas, meias maratonas, não tinha mais nenhum problema. E aí, quando eu estava estudando isso da saúde, do bioaterramento, fez todo sentido, né? Que ele estava aterrando ali, por isso que ele gostava tanto de ficar aterrando. Toda semana ele cria uma desculpa para ficar correndo. Que legal. O coração é um órgão que tem muita eletricidade envolvida. E existe artigo científico mostrando que quem tem arritmias e tudo mais tem o HRV baixo, sabe? Então tá no modo mais de estresse, modo mais simpático. Então, fazendo o aterramento, você aumenta o HRV, então você leva o corpo mais para o modo parasimpático, então ajuda com isso. E também ajuda na parte elétrica também. Eu não sei detalhar como que funciona em detalhes essa parte elétrica ali, mas eu sei dizer assim, que existe dessa parte do HRV, que quem tem arritmia costuma ter um HRV mais baixo, tá? Tá mais no simpático. E aí a pessoa aumenta esse HRV, então acaba ajudando. E recebendo os elétrons também. Basicamente na verdade, esse HRV, ele deveria ser, talvez seja até em breve, mais um fator que a gente vê na saúde, como a gente vê o pulso, como a gente vê a temperatura, todos deveríamos, né, saber o nosso HRV para a gente saber, opa, estou estressando muito, estou inflamando muito, o meu cortisol está muito alto, não estou descansando bem, né? Então deveria ser um parâmetro que a gente conseguisse ver. Sim, já tá, esses relógios, Apple Watch e tudo mais, já estão tendo isso. E então muita gente já está trabalhando, até tem artigo científico, então o pessoal tentando fazer algoritmos para saber se a pessoa está com Covid ou não, baseado no HRV, sabe? Então, porque o HRV piora quando a pessoa está doente. Então tem hora que como você está usando o relógio direto, então você tem uma noção do seu, mais ou menos uma média que é o seu HRV. Aí começa a piorar, opa, tem problema aí, sabe? Sem dúvida, daqui a um tempo vai ser usado na medicina o HRV muito mais do que é hoje já usado, sabe? É uma questão de tempo. As coisas são muita coisa nova, né? Então a medicina é um pouco conservadora. Então ela vai devagar, vai chegar lá. Exatamente. Uma pergunta que o Marcos fez, Danilo, poderia usar as mãos, por exemplo, mexer num canteiro, a jardinagem? Sim. Eu recomendo muito, tocando as mãos, a palma das mãos e a sola dos pés, eles têm pontos de condutividade melhor para dentro do corpo. Então, por isso que aqueles que o pessoal chama de meridianos, né? São nas palmas das mãos e nos pés. Então, é muito interessante. O meço, sim, realmente é bem mais baixo, sabe? A resistência quando você põe na palma da mão, ou o aterramento, ou na sola do pé. E eu falo muito bem para as pessoas que têm problema de trauma, muita agitação, assim, tá agitado, assim, aconteceu alguma coisa, uma sinusite ruim, usar a palma das mãos. Então, qual é o nome dele? Desculpa. Marcos. O Marcos. Põe as palmas das mãos, assim, na terra, assim, que estiver muito agitado, assim, pressiona, assim, sabe? Você vai sentir que vai sair um negócio, assim. É bem legal. Você dá uma descarregada, assim, da parte emocional. Você até calma, sabe? Eu falo muito para meus clientes que estão em sono muito grave para dormir com eletrodos na palma das mãos, tá? Com os adesivos, esses daqui. Esses daqui, tem um produto que liga aqui aqui. Então aí você põe na palma da mão e acalma bastante. Nossa, direto. É bem gostoso. Para quem tem problema de ansiedade e essa parte de nervosismo, estressado, uma coisa assim, palma da mão, sabe? É bem legal. Você já teve alguns casos de alguns clientes seus que fizeram esse aterramento? Então, com esse... Com a palma da mão, vixe, muitos. O pessoal tem insônia. Eu falo que colocaram a manta na cama, no travesseiro e ainda na palma da mão, sabe? Porque realmente ajuda bastante. A gente que é um caso muito grave, muito acelerado, muito... Você até percebe, você faz assim, sabe? E aí você põe na palma da mão e carrega, assim, é uma coisa incrível. Eu mesmo também já tive umas situações que
se notícia ruim, tipo, alguém foi pro hospital, da família, sabe? Isso, todo mundo fica nervoso, normal. E aí eu coloquei na palma da mão, senti um negócio sair assim na hora, sabe? E você até relaxa, sabe? É incrível, é muito poderoso. Então pode ser, experimentem aí colocar a palma da mão na grama, ou algum lugar assim, faz uma pressão, é bem gostoso. Já a sola do pé é mais para energia, assim, sabe? Para quem tem energia e tal, é a sola do pé, tá? E dor de cabeça também em sola do pé. Um dado muito interessante que você me comentou foi que antigamente a acupuntura ela era feita dessa forma, né? Sim, sim. É que a acupuntura, infelizmente, é difícil falar que todo mundo tá fazendo errado, sabe? Porque a agulhinha, ela é de metal e ela serve para aumentar a condutividade elétrica naquele ponto. Desse circuito elétrico global que eu disse. Então, se você aumenta aquela ponta ali, você tem que ir para a terra para se conectar no circuito, sabe? Então, se você a pessoa não está aterrada, não funciona tão bem, sabe? Funciona muito, muito mais ou menos. Nossa. Aí, quando você faz a acupuntura com a pessoa aterrada, é outra acupuntura, é a acupuntura verdadeira, tá? Pelo menos no meu conceito e de algumas pessoas aí que fez análise. E realmente tem artigo científico, o cara analisando é que a agulha aumenta realmente a corrente elétrica daquele ponto, sabe? Quando tá aterrado, tá? E talvez seja por isso que é uma tradição tão antiga, né? E ao longo dos anos, ao longo das décadas, vão se perdendo esses detalhes que fazem É. toda a diferença, né? Talvez seja por isso que muitas pessoas dizem que tiveram resultados maravilhosos e outras dizem que não sentiram tanta diferença. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, vai depender de tudo naquela sala, né? É. Até a maca, a estrutura da maca, se a maca era de madeira, era de metal. Então, eu penso que a ciência nos ajuda aí com os artigos que você comentou, que você citou, porque na ciência tudo é extremamente detalhado, né? Sim, sim. É, acho que por isso que fica essa questão funciona ou não funciona, da acupuntura. Funciona. A explicação do pessoal que faz acupuntura hoje em dia fala que é outra coisa, que faz um estímulo no nervo, sei o que mais e tal. Eu, pessoalmente, como engenheiro elétrico, acho que está furada essa explicação. A explicação é que há um aumento de uma corrente elétrica ali por causa do... Quando você põe um ângulo de metal, você diverge o campo em volta, aumenta o campo naquele ponto, e aí então você aumenta você insere mais elétrons naquele ponto, sabe? E aí então você tem que aterrar para fazer dar o caminho para a corrente. Essa é a minha explicação, eu tenho artigos sobre isso também. É um modo diferente de ver, Interessante. faz bastante sentido. Será que tem mais perguntas? Pessoal, mandem suas perguntas, que daqui a pouco vai finalizar a live. Temos 5 minutinhos. Muito interessante, Danilo. Muitas informações, muitos insights também. Eu ia te comentar que eu tive a ideia para a gente fazer essa live. Na minha última experiência, quando eu estava em São Paulo, depois de muito tempo eu voltei para São Paulo. E aí eu fiquei pensando, nossa, amanhã eu tenho congresso. Fui dormir, né? A gente foi compartilhar, fui dormir tarde. Fui dormir mais ou menos meia-noite. Aí eu falei, amanhã eu tenho congresso, tenho que estar super descansada. Aí eu nunca lavo meu cabelo à noite pra, né, não quebrar o fio, enfim. E aí essa noite eu fui dormir com o cabelo úmido, coloquei lá minha mantinha e as colchas tudo era 100% algodão. E no dia seguinte, em pleno São Paulo, no edifício, né, no hotel, a qualidade que eu tive de sono, assim, foi 11/10. Eu tive um sono tão reparador que eu acordei 6h30 com o olho aberto, assim, e eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Assim, eu fiquei pensando, igual você, eu tô sempre reparando esses detalhes, né, na nossa saúde, o que pode melhorar, o que tá acontecendo, então eu pego muito rápido qualquer mudança fisiológica. E quando eu percebi, falei, talvez foi o meu cabelo que estava molhado, né? Que melhorou essa condutividade, que eu tive um sono absurdo, assim, de bom. Interessante. O corpo também, o mais úmido, também conduz mais. Pode ter sido isso também. E Tá? tava chovendo também, exatamente, faz todo sentido, porque assim, e aí eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. Tem muitas pessoas adoecendo ou viciadas em remédios, né? Remédios para dor, remédios para inflamação, anti-inflamatório, e aí o corpo está inflamando por quê? Está inflamando à toa? Está inflamando porque ele quer te machucar? Não, ele tá fazendo um mecanismo ali que a gente tem que contrarrestar, né? A gente tem que equilibrar de alguma maneira. E o Sim. remédio certamente não é essa maneira. Sim, sim. Eu, pessoalmente, como engenheiro, tenho uma teoria, ainda vou trabalhar mais nisso, que a inflamação é um problema elétrico, e não químico, sabe? Então, já tem artigo já na Cell Press Journal nessa direção também. Pegaram ratinhos e mostraram que melhorou bastante o diabetes com ratinhos, quando tiveram um campo eletromagnético no ratinho lá, tal, tudo mais.
É bem interessante essa parte aí. Então, eu tenho essa teoria minha e do argumento também de que a inflamação é um problema elétrico, tá? E por isso que eu Tem tenho... um, tem um livro, excelente que você falou, Danilo, tem um livro que chama Healing is Voltage, que é assim, um livro bem que quebra muitos paradigmas, é muito interessante. Ah, vou E procurar. o Antônio também está compartilhando uma dica. Fala, boa noite, pessoal. Tem um livro maravilhoso, chama Body Electric. Você leu esse? Ah, Body Electric. Esse eu conhecia, mas não li ainda não. Body Electric. Muito material, né? Muito material saindo, muitas pesquisas. E o melhor é isso, a gente sentir na pele, sentir no dia a dia, na prática, as melhoras que as pesquisas vêm descobrindo. A gente já pode fazer o teste aí em casa. Sim, sim. É a melhor coisa que eu falo para todo mundo. Vai e experimenta. Põe o pé descalço na grama lá, vê o que acontece, vê a sensação boa que é, sabe? Ou vai no mar e repara no seu corpo, como estava antes, depois. 2 horas ali, no final de semana, puxa, leva as crianças, principalmente as crianças, sabe? Muito importante para elas dar uma acalmada, sabe? Ficar na grama, num parque, sabe? Isso tem artigos científicos, mas não do aterramento, mas falando que 2 horas num parque todo final de semana melhora a qualidade de vida, melhora o bem-estar, melhora a saúde, sabe? E tem um filme que fala muito disso, né, Danilo? Qual o nome do filme? Que tá no YouTube? Acho que é Earthing. Ah, sim, tem o filme do Earthing, isso aí, Aterrar, isso. Ele tem legenda no YouTube? Você Legenda, sabe? tem Eu não sei. legenda em português. É bem bom o filme, vale a pena assistir também. Assistam esse filme, ele é muito interessante, ele é muito dinâmico, muito legal. E ele fala como esses casos, né, de crianças, hoje em dia, crianças com muitas alergias, muitos problemas de imunidade, rinite, sinusite que nunca melhoram. E a criança tá lá louca para colocar o pezinho na grama e a gente que não deixa, né? A gente que quer ficar colocando sapatinho no bebê desde que ele tá no colo. Sim, sim. Eu tenho meu sobrinho de 6 anos, ele tinha muito pesadelo, e diminuiu bem os pesadelos dele. Ele não tem mais pesadelo, sabe? Depois que eu coloquei a manta na cama dele e no travesseiro. É bem legal essa parte também para criança. Muito importante. E queria comentar assim para mulher que tem problema de cólica forte. Puxa, minhas clientes estão reportando para mim que diminuiu bem assim as cólicas delas, sabe? Estão bem mais brandas essa parte aí. Eu acredito isso a uma melhora da circulação, tá? Tem artigo científico mostrando que quem está com cólica tem uma circulação periférica pior. E também quem está na menopausa, também, os problemas todos da menopausa, insônia, fogacho, tudo mais, perda de libido, também tem ajudado bastante. Minhas clientes estão reportando menos sintomas. Tá? Então, eu recomendo que se você está com esses problemas, mulher, puxa, procure o bioaterramento, procure dormir aterrada, vale muito a pena, tá? Pode me procurar no bioaterramento aqui, a gente conversa, eu ajudo. Prazer. Perfeito, perfeito. Última pergunta aqui do Antônio, ele falou que recurso natural poderia usar para fazer esse aterramento de forma natural? Ah, vai pôr o pé na grama, não tem muito o que fazer, né? Vai lá na grama, vai desce do seu prédio ou na casa, cimento cru, piso de Pedra. bola, mar, cachoeira, rios, Uau, lagos, maravilhoso. uma delícia. É isso, basicamente. Eu mesmo faço também, vou caminhar descalço embaixo do meu prédio, é uma delícia. Mesmo que eu tenha ido na cama, ainda faço também bastante ao ar livre, lá na natureza. Perfeito, perfeito. Tem alguma consideração final, Danilo? Acho que a live já vai fechar. Para as pessoas se atentarem que é muito importante, é uma coisa muito simples, está sendo ignorado, mas muito importante, tem um impacto bem grande na saúde. Então, no mínimo, então, busque isso. Se você está lá no lugar e tem a grama na sua frente, já tira o sapato e põe o pé na grama, qual é o problema? Então, quando você começa a ver a importância disso, eu não sabia disso. Agora, todo lugar já tira o sapato, já põe o pé, sabe? Descalço ali, já estou descalço. É bem gostoso. E você Excelente. sente uma calma, sente um bem-estar, assim, é uma delícia a energia. Vale a pena. Perfeito, perfeito. E agora vamos falar do desconto que a gente vai dar para os nossos seguidores, dependendo, que seguirem as regrinhas. Quais são as regras? Você que bolou alguma coisa? Pode falar. Ó, quem tirar um print dessa live agora, tirar um print e postar nos stories, marcando o meu Instagram e o seu Instagram, vão ter acesso ao quê? Dá 10% de desconto comprando aqui por amigo, sem problema. 10% de desconto, perfeito. Gente, aproveitem. Eu Mano, que descobri o aterramento antes que meus pais, eu falei, não, se tem algo que eu posso fazer para ajudá-los agora, que eu sei que eles não vão ficar colocando o pé na grama como eu estou recomendando, que seria o ideal, já dei de presente para eles, né? Já dei de presente, e é aí que minha mãe começou a dormir melhor, ter um sono mais separador e sonhar em HD. legal. Então eu recomendo de presente para pessoas queridas, pessoas que vocês amam, porque saúde é tudo, né?
Ah, bem-estar, né? Sentir-se bem. E muda um monte de coisa, né? A parte sexual também muda, vários relatos de clientes dizendo que melhora na parte sexual. É bem interessante, sabe? Essa parte também. É outro assunto, é bem Com interessante. certeza, porque a ereção é totalmente, né, relacionada à circulação, à viscosidade do sangue, então é um ponto essencial. Sim. E para quem também tem ronco, também diminui o ronco, é bem legal isso também. Muitos clientes também reportam diminuição de ronco. É, mulher que gosta, né? Que as homens ronca demais. Perfeito, Nui, perfeito. Agradeço você pela participação nessa live, por retirar todas as nossas dúvidas. Foi muito esclarecedor, gostei bastante, aprendi muito. E então, Obrigado. pessoal, sigam o Danilo. Qual é o seu Insta, Danilo? É bioaterramento, né? Isso. Bem simples. Bioaterramento. Eu tenho um Perfeito. Simples e webinário, efetivo. quem saber mais a fundo, tem meu webinário no meu perfil, pode clicar lá, eu explico em detalhes as coisas. E pode também me chamar no direct, Qualquer dúvida também, se ajuda, né? claro, é um prazer. Perfeito, perfeito. Então, agradeço a todos pela participação. Sigam aqui para mais dicas. Qualquer dúvida, mandem no meu direct. Sobre a parte elétrica, essa parte complicada, mandem no direct do Danilo que ele resolve para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito esclarecedor para mim. Obrigada pela companhia e um Obrigado. beijo. Tchau, tudo de bom, obrigado. Tchau.